Eu gostaria, a próxima mesa, né, é mobilidades e circularidades na América Latina, África e Europa. Para compor a mesa, eu gostaria de chamar o senhor Roland Foso, que é autor do livro La Última Fronteira, e, desde 2015, ministra conferências sobre migrações e tolerância em diversos institutos da Catalunha e atua como professor. Para compor a mesa, eu gostaria de chamar o senhor Anderson Joseph, que é professor do Departamento de Antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para compor a mesa, eu gostaria de chamar a professora Iana Vasconcelos, que é professora da Licenciatura Intercultural na Universidade Federal de Roraima. E também gostaria de convidar o professor Márcio de Oliveira, que é professor de Sociologia na Universidade Federal do Paraná. Bom, muito boa tarde a todos e todas, novamente. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer inicialmente a professora Tânia e ao professor Leonardo, obviamente, que são os organizadores do evento, mas também a todo o Departamento de Sociologia, o Departamento de Estudos Latino-Americanos. É realmente um prazer estar aqui e saudar todos os colegas que eu não via há um certo tempo. É um prazer rever todos também, Dominique, Paula, Bela, Tadeu, enfim, não vou nomear todos, Igor, é um prazer imenso. E os novos, Anderson, que eu já conheci, e conheci os novos professores, não conhecia a Iana, e o professor, perdão, Roland? Sim. É um prazer conhecê-lo também, professor. Bom, na qualidade, então, de organizador da mesa e de debatedor, eu vou seguir, então, a ordem das apresentações, dando 20 minutos para cada um, para a apresentação. Então, chamo, em primeiro lugar, o professor Roland Foso para a sua apresentação. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Ok. Primero quiero dar las gracias por la invitación al Departamento de Sociología y a la Tania por invitarnos de aquí, desde Europa, a este día tan importante para mí. Creo que es uno de esos días muy importantes dentro del mundo de la inmigración. Esperamos que nos ponen el PowerPoint, pero mientras que nos ponga el PowerPoint… vale, pues… Os pido permiso porque me gusta estar de pie. Me siento muy cómodo de pie, porque si me siento aquí es como uno sienta estar hablando. Me gusta estar más de pie y así estoy más flexible, ¿no? Esta ruta es un drama, digamos, lo que hablamos de la ruta de África hacia Europa. ¿Por qué lo llamamos drama? Porque las cosas que pasan en esta ruta son cosas que nunca esperábamos, pero lo encontramos ya en el camino. Tania, ¿me ayuda? Vale. Vale, gracias. Las causas de esta ruta migratoria desde África hasta Europa.
Algunas de estas causas, un ejemplo que puede poner, por ejemplo, la parte de Camerún, donde nací y donde vengo, que si lo miramos bien, esa es una información de la Amnistía Internacional. En Camerún hay un conflicto en el país, la parte anglófona y la parte francófona. ¿Qué quiero decir? En la parte anglófona de Camerún es donde realmente hay más riqueza, mineral, petróleo, todo eso. Entonces, esta gente, como tienen todo eso, pero no percibe lo que es los retornos de esta riqueza. Entonces, reivindica un poquito también su derecho, ¿no? de percibir, aunque sea el desarrollo también, porque es una parte que no tiene tanto desarrollo como otra. Por eso causa también este conflicto, y en este conflicto hace que muchas de esas personas de esta zona pues, se mueven. Y cuando se mueven, pues coge la ruta migratoria para diferentes lugares. También tenemos este problema en Senegal. Cuando llegan los barcos grandes de la pesca en Senegal, ¿qué pasa? Provoca lapsus a los pequeños pescadores en esta zona. Y cuando provoca ese lapsus a estos pequeños pescadores, ¿qué pasa? Provoca la inmigración, provoca el movimiento. Que estos son una de esas causas de la migración africana hacia Europa. Pero cuando hablamos de la migración africana, no solamente hacia Europa, dentro de propia África, hay un movimiento de migrantes de un país a otro en busca de la mejor vida y las mejores condiciones. Esta ruta, el periple, también dentro de este libro, La Última Frontera, que es lo que yo viví desde cuando salí de casa de mi padre hasta que llegué a encontrarme en Europa, que es un viaje que me duró 2 años, 7 meses, 18 días. Explico también todas estas diferencias, ¿no?, que encontramos en la ruta. La ruta realmente es salir de Camerún, te encuentras en Chad, en otros países. Porque cuando ve las flechas que bajan, es lo que nos llamamos nosotros el viento de la aventura. Cuando el viento de la aventura te lleva, es que a veces te lleva a una dirección que no era tu dirección planificado. Entonces, cuando te lleva en esta dirección que no es la planificada, ahí donde tiene que hacer todo lo mejor para encontrarte otra vez a este camino. Moviendo nosotros mismos en el continente africano tampoco es muy fácil, claro, porque en África, según qué país que te encuentras, hay unos conflictos. Por lo que tenemos ahora en la parte norte de Camerún con los Boko Harams. Los Boko Haram es un grupo terrorista que amenaza al público en esta parte. Y la mayoría viene de norte de Nigeria también, entrando en Camerún. Mucho de esa migración subimos moviendo en África, mucho lo encontramos en el país Libia, en aquella época, cuando existía Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi es una de esas personas que trataba con la Unión Europea para ayudar a frenar la migración, este flujo migratorio desde África hacia Europa. Este hombre ayudaba, ¿en qué sentido? Frenaba esta migración ofreciendo trabajo en su país, en Libia. Yo me acuerdo cuando estuve en Libia en 2002, 2003. Libia era un país con 5 millones de habitantes, pero si entraba en Libia en aquella época, Libia tenía 40 o 35 a 40 millones de habitantes. Los demás eran inmigrantes, eran extranjeros, eran personas que venían de fuera para trabajar en Libia. Entonces, en aquella época Libia era como el destino final de muchos africanos. La gente no pensaba tanto en cruzar Libia, el charco para ir a Europa. ¿Por qué? Porque muchos ganaban bien la vida en Libia en aquella época, antes que pasó lo que pasó en Libia. Subiendo, dejando Libia, entrando en la parte cerca de Europa, encontramos la ciudad de Nador. La ciudad de Nador está en Marruecos, en la parte norte de Marruecos. Nador es una de esas ciudades que nos han albergado durante mucho tiempo. En Nador, donde encontramos el Monte Guruguru. Yo vivía en Monte Guruguru 9 meses. Monte Guruguru es una montaña donde nosotros campamos
esperando la oportunidad para poder saltar las vallas de Melilla. En Monteguruguru, yo me acuerdo en aquella época, hubo casi 4,000 personas en el bosque. Y esas 4,000 personas divididas por diferentes nacionalidades africanas. Todas esas personas son lo que buscaba también posibilidad de cruzar el charco a entrar en Melilla o saltar la valla de Melilla. La valla de Melilla es uno de esos puntos muy complicado que, como lo digo en día de hoy, si lo pregunta a mis compañeros que hemos saltado esta valla de Melilla, no hay nadie que ha saltado la valla de Melilla que no tiene ninguna herida en su cuerpo. Si miro mi cuerpo, a veces solo veo las heridas, me viene la época de la valla de Melilla. ¿Por qué? Porque encima de estas vallas hay cocetinas que nos cortan. En este Monteguruguru vivíamos de esta manera. Construimos las casas de cartón y plástico. Claro, estos plásticos eran muy importantes para nosotros. Viene la policía marroquí, nos rompen todas las casas, pero siempre llevamos los plásticos. Porque ese plástico es tu vida en el Monteguruguru. La estructura, podemos volver a hacer la estructura con ramas de árboles. Cortamos ramas de árboles, volvemos a hacer la estructura, pero el plástico no era fácil. Entonces, siempre teníamos una mochila en la espalda, que estos plásticos, los doblamos el plástico, metemos en la mochila y ya podemos ir donde queremos. Porque en otro sitio abrimos la mochila, quitamos el plástico y montamos la misma chabola que lo vivíamos. Si mira en la valla de Melilla en día de hoy, esas son las vallas ahora presente. Si mira encima de estas vallas, han quitado lo que eran las cocetinas. Estas cocetinas también lo implicaron en la frontera de México con Estados Unidos durante un tiempo, pero se ve que a través de las reivindicaciones empezaron a quitar estas cocetinas, porque realmente estas cocetinas no son amigos de nadie. Claro, son muy afilados que los cuchillos de afeitar. Claro, entonces es un peligro también para estas personas. Cuando hablamos de los derechos de las personas, los derechos humanos, viendo estas cocetinas encima de las vallas, entonces me está hablando de derecho humano con lapsus, con algo que frena también estos derechos. En la parte española, antiguamente hubo dos vallas, uno en la parte marroquí y otro en la parte española. Pero en día de hoy, cuando tú saltas las dos vallas que ya tiene en la parte marroquí, hay un agujero de 4 metros de profundidad que tiene que entrar en ese agujero y sale otra vez y empieza a subir la valla en la parte española. Esta valla que ves, que tiene un palo por ahí y uno para arriba, mide 12 metros. Sí, esta valla mide 12 metros. Y luego cuando puedes saltar este 12 metros, abajo tiene otras dificultades para poder salir. Entonces, esta es una de las cosas que cuando nosotros que hemos vivido este camino, llegamos aquí y volvemos a ver este camino, nos da realmente para explicar, nos da mucho para hablar. Claro, porque yo os digo la verdad, en mi país no sabía lo que decían derechos humanos. ¿Eso qué es? Pregunta a un niño ahora en Camerún, ¿tú sabes lo que es los derechos humanos? Te dirá, ¿eso qué es? Nos hace entender que muchos de esos temas se utilizan en el mundo occidental, pero en estos mundos donde venimos, esos temas no los percibimos. Claro, ese también causa un conflicto entre la misma administración del país y el público, porque a nosotros no nos enseñan de eso. Cuando salta la valla de Melilla, os digo la verdad, yo personalmente, el día que salté la valla de Melilla, yo me sentí una de las personas más felices en el mundo, más que Bill Gates, los millonarios. Claro, ¿por qué? Porque no sabes lo que hemos vivido detrás de esta valla. No solamente la valla en sí, pero vivíamos en un país también, que es Marruecos, que también hay un conflicto
entre la existencia en el país y la condición del país. Claro, entonces siempre hay una lucha entre nosotros y el sistema. El sistema no permite. ¿Por qué el sistema no permite también? Por la ayuda por el frenajo de la Unión Europea. La Unión Europea, ¿qué pasa? Subvenciona a esos países para que no nos dejan pasar. Entonces, ¿qué pasa? Al final llegamos a un conflicto entre nosotros y las autoridades del país. Muchas veces nos quedamos encima de la valla para no bajar ni de un lado o a otro. Porque tú bajas a un lado, te espera la Guardia Civil. Te vas a otro lado, te espera la policía marroquí. ¿Y qué va a hacer? Me quiero ahí arriba. Claro, muchas veces. Pero no te puede quedar ahí arriba por toda la vida. Un día tendrá que bajar, porque cuando empieza a hacer tenemos que bajar a buscar qué podemos meter aquí dentro. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos allá. Pero el momento que te salta la valla y te encuentra en la parte europea, es que la felicidad que llevamos es incalculable. Claro, después de la lucha. Ahí empieza una nueva ruta. Después de todo lo que viví en este camino, y llegué a Europa, empecé a entender lo que es el mundo de la inmigración, el mundo de las personas en situación de exclusión, de riesgo social. Ahí donde me da cuenta de que, hey, nosotros también que hemos vivido en este camino, podemos aportar mucho en este terreno. Ahí fue cuando empecé yo a formarme, estudiar, para poder ayudar a estas personas que me vienen detrás. Yo estoy trabajando en esta fundación que se llama Fundación Puchet. Es una fundación que realmente ayudamos a estas personas que llegan en este país en día de hoy, como yo llegué en mi día. ¿Qué hacemos en esta fundación? Ayudamos a estas personas a encontrar un lugar. Ayudamos a estas personas a hablar el idioma. Ayudamos a esas personas en la parte educativa. Ayudamos a esas personas en la parte de salud, porque hay muchos que vienen con trastornos. Hay muchos de nosotros que entramos en este país con trastornos. Entonces, cuando yo tuve esta oportunidad, pues me impliqué con esta fundación que se llama Fundación Puchet, que realmente hacemos todo lo que se puede hacer la administración pública del país, porque realmente muchas cosas que hacemos en la fundación son responsabilidad de la administración pública, pero como a veces la administración pública gira la cara, como no sabe lo que está pasando por detrás, tenemos que tener entidades como esta que ayudan a estas personas. Esa es una familia que llegaron, este hombre llegó con sus hijos y no sabía ni dónde ir, vivían en la calle. Pues gracias que se encontraron en la fundación, y tuvimos que ofrecerle un lugar. La educación de estos niños es muy importante para el futuro. Claro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ayudar a este padre para que dé una buena educación a sus hijos. También la Fundación FICAD. La Fundación FICAD es una fundación que nos ayuda mucho a la Fundación Puchet en la parte jurídica, porque también necesitamos la parte jurídica para justificar cómo puede conseguir los papeles estas personas. Si estas personas no tienen papeles, si entramos en un país y no tenemos papeles para trabajar, tenemos que tener todo eso para aportar también, para cotizar también, para pagar la seguridad social también. Y eso también ayuda al gobierno para tener una máquina que sigue en función. Si llegamos, no encontramos todas esas entidades que nos apoyan, esta máquina no funcionará. Necesitamos estas entidades para que esta máquina funcione. Claro. Brasil es un país de fútbol. A mí me encanta eso. Brasil es un país de fútbol. Fútbol no solamente gana la Copa del Mundo. El fútbol para nosotros, migrantes, nos han servido mucho como un punto de terapia. Yo cuando llegué en España, yo empecé en el campo de fútbol.
Mi integración en este país empezó en un campo de fútbol. Entonces, a través del fútbol, llegué a conocer personas que me guiaron para llegar hasta donde estoy en día de hoy, gracias a estas personas. En día de hoy, yo también estoy utilizando estas tácticas para poder apoyar a otros. ¿Qué quiero decir? Que yo soy coordinador de un sector de fútbol para los inmigrantes. Jugamos cada martes y cada jueves en una fundación que se llama Fundación Brafra. Claro, es que hay que ocupar a estas personas, hay que darle un poquito. Fútbol no es solamente ganar, pero el fútbol te ayuda también en esa terapia para olvidar un poquito de los pasados, para ser feliz un momento con la gente, para desconectarte un momento con la gente. Y cuando nos dimos cuenta que el fútbol forma parte de esta terapia, pues ahí donde me impliqué, me metí con los problemas no se solucionan jugando a fútbol. Claro, no solucionamos los problemas, pero olvidar durante el partido. Y ese momento que ayuda a esta persona de olvidar su pena es muy importante, es muy necesario también. Tuve también la suerte de entrar en la masía del Fútbol Club Barcelona, porque aunque son profesionales, también interesa que sepan la historia de los demás. Hay chicos en equipos en día de hoy en España, como Lamine Yamal, sus padres son inmigrantes. Camavinga, que juega en Real Madrid, nació en un campo de refugiados. Claro, entonces, estas personas son personas que cuando entran en un sitio que están ahí, ellos se identifican también con esta historia. Porque aunque ellos no han vivido, sus padres vivieron. Es seguro que sus padres les han explicado, como yo en día de hoy, de mañana, explicaré a mis hijos también lo que yo he pasado. Y también la entrada, esos son datos de las personas que entran en los diferentes países. Es un dato de la OMS. Son datos donde hay personas que se pierden en el camino. Hay personas que se pierden en el camino. Os digo por qué. Cuando yo vivía en Libia, en 2003, salieron 4 barcos con 2.800 personas. Os digo la verdad, en día de hoy, estas personas no están con nosotros. Yo hubiera sido una de esas personas que dejaba mi vida también en el mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque en Libia yo pagué un barco, $1.200, para salir de Trípoli hasta Lampedusa, de Zuara a Lampedusa. No tuvo suerte de subir a este barco. Este barco llevaba 270 personas en naufragio. No llegaron. Sí. Por eso, esa es una de las razones que decidí coger otro camino para ir a Marruecos. Tuve la suerte de volver otra vez en el mismo monte Guruguru donde yo vivía para ver cómo vivían estas personas en este monte. Y ahí siempre tenemos la ilusión, la fe, que un día será nuestro día para entrar. Los que hemos vivido, lo que hemos pasado, tenemos que pensar a volver a motivar también a los que están en el camino, porque ellos también necesitan motivación. No le podemos dejar así tan. Y también hay niños. Si ve esta señora con su hija, esta niña nació en el bosque. Hay muchas de ellas que nacieron en el bosque, de niños que nacen en el bosque. Los cayucos también se localizan en Canarias, cayucos con muchos inmigrantes que intentan entrar en España. La ruta antigua era la ruta que nos acaba de enseñar también el señor Dominique aquí, que es, la mayoría iban por Libia, pero como es Libia en día de hoy, es un país que no puede entrar. ¿Por qué? Por la esclavitud que está pasando en Libia en día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos inmigrantes ahora acostan por la ruta Canarias, con los cayucos. Y la mayoría sale por Senegal, Mauritania, y sube para arriba, porque esa es la nueva ruta ahora. Porque Libia está un poquito
por la guerra en Libia, después de la muerte de Gaddafi, Libia es muy complicado cruzar. No es un país fácil para cruzar. Ahí también en Libia tenemos problema de mercado de esclavos. En Libia, lo más fuerte que eres, te compran por un precio alto. Lo flojo que eres, te compran por un precio bajo. ¿Dónde llevan esos inmigrantes? A los campos a trabajar. Claro, entonces Libia es un país, ahora os digo la verdad, que si me dice de ir a Libia, tengo que pensarlo 2 veces. Es un país que yo viví ahí 1 año y pico, pero si me dice a un día de hoy, Roland, ¿puedo ir a Libia? Tengo que pensarlo 2 veces. Los cayucos, así rellenamos los cayucos. Y estas personas, llega cayucos a veces así y no llega nadie. Se naufragio y se mueren todos. Son cosas que en la noticia no hablan. Claro, nosotros nos da mucha pena porque no hablan de eso en la noticia. Queremos que hablan de eso en la noticia también, para que el mundo sepa lo que está pasando. El viaje es doble de pena para una mujer que para un hombre. Porque una mujer, os digo la verdad, una mujer compra este camino con su cuerpo. Muchas de las mujeres compran su paso de este camino con su cuerpo. Claro, hay muchas mafias también ahí que llevan a estas mujeres a través de este proceso. Vale, sí. Yo termino aquí, os dejo con la ruta América, que los de América que nos explica también cómo funciona esta migratoria en su continente, porque yo explico la parte de África a Europa. Me gustaría que los americanos también nos explican la parte de América, bueno, de sur de América a norte de América, porque es una ruta también muy peligrosa. Muchas gracias. Bom, muito obrigado, Roland, pela excelente exposição, da qual a gente vai debater logo mais, mas sem muitas delongas, passo a palavra e agradecendo mais uma vez ao Anderson. Muito obrigado pela participação, Anderson. O microfone é teu. Mais uma vez, bom dia. Em nome da professora Tânia e o professor Leonardo, agradeço imensamente convite e também parabenizar a todas as pessoas que fazem parte do LAEM, também do Observatório, que, sem dúvida, tem um papel fundamental na organização desse evento tão importante. E também aproveito para agradecer, parabenizar o Roland pela sua exposição, agradecer também ao Márcio a possibilidade, mais uma vez, de compartilhar esse momento também. A Iana, sem dúvida, será um momento produtivo para a nossa discussão. Quando eu recebi o convite para participar do evento, a Tânia conversou comigo, eu pensei seria oportuno abordar uma das pesquisas um pouco mais recentes que eu realizei, principalmente no contexto brasileiro, mas também no contexto centro-americano e também mexicano e os Estados Unidos. E, sobretudo, se trata de uma pesquisa que foi apoiada pela Fundação Ford via o projeto Recuperando as Narrativas Fronteiriças, mas também em parceria com uma organização norte-americana que se chama Asian Bridge Alliance. Inclusive, em 2016, foi fundado pelos próprios migrantes, naquela época por migrantes haitianos, que saíram do Brasil, que chegaram nos Estados Unidos, e também atualmente, a organização conta com integrantes de diversos países africanos, centro-americanos e assim por diante. E a ideia dessa pesquisa era justamente tratar de formular e desenvolver dados qualitativos e elaborar acervos biográficos e audiovisuais que abordam as narrativas fronteiriças das pessoas migrantes, mas principalmente migrantes negras. Então, antes de entrar em algumas questões mais específicas, queria mais ou menos contextualizar também o trabalho de campo. Se trata, de fato, de uma etnografia em mobilidade multissituada. Eu sou antropólogo e o principal foco empírico do trabalho também foram as pessoas em viagem, principalmente aquelas que saíram do Brasil e do Chile em direção ao Centro-América,
principalmente o México, para tentar alcançar os Estados Unidos. Então, eu iniciei a pesquisa mais ou menos na primeira etapa, na fronteira entre Guatemala e México, na cidade chamada Tapachula. Depois fui seguindo o itinerário das pessoas até a cidade de México, até a fronteira também, a cidade de Acunha, com a fronteira com Texas, nos Estados Unidos. Depois terminei a última etapa da pesquisa na fronteira com os Estados Unidos, mas na cidade de Tijuana, com o estado de Califórnia. Então, as pessoas que fizeram parte do universo pesquisado eram originárias da República Democrática do Congo, Angola, Camarões, Nigéria e, sobretudo, o Haiti, né? Ou seja, mais ou menos uns 70% dos meus interlocutores, nesse contexto da pesquisa, eram haitianos, mas também haviam pessoas desses diferentes países, né? Como já mencionei, a maioria saíram do Brasil e do Chile, ou seja, não saíram dos seus países de origem pela primeira vez, né, ou seja, do Haiti ou dos diversos países africanos, mas além de outros países também onde residiam, como, por exemplo, o Equador, República da Guiana, Suriname, Guiana Francesa, o próprio Belize, além de outros países como Venezuela, Colômbia, República Dominicana e assim por diante. Bom, para abordar algumas questões relacionadas à pesquisa, eu queria trazer um pouco uma fala dos meus interlocutores, cujo nome é um nome fictício, chamado Dume, a meu ver, permite iluminar algumas questões que gostaria de trazer para a discussão, né? O Dume tinha 31 anos, na época, quando eu conheci, em dezembro de 2021, que era natural da República Democrática do Congo, foi para Angola em 2018, né, por conta da guerra em Angola. Depois ficou 8 meses no Brasil, decidiu seguir viagem em direção aos Estados Unidos. Naquela época, eu conheci ele no albergue em Acunha, na fronteira com Texas, com mais ou menos umas 5 pessoas também da República do Congo, Angola, que também residiam no Brasil. Inclusive, 3 dias depois do meu encontro com eles, eles cruzaram a fronteira e ingressaram nos Estados Unidos. E eu continuo acompanhando eles pelas redes sociais. Nas palavras de Dume, nas políticas migratórias, há uma tendência a desencorajar a imigração. Isso é verdade, tem que desencorajar a migração. Se deixam todas as portas abertas, todas as pessoas podem entrar nos Estados Unidos como queiram. Isso incentivaria, mesmo aqueles que não teriam o objetivo de vir, teriam a informação que lá está aberta. Todo mundo pode entrar tranquilamente. É verdade que as políticas migratórias têm a tendência de desencorajar, mas os mecanismos e os métodos que utilizam para desencorajar essa imigração, por exemplo, nos fazem sofrer. Não é para menosprezar aqueles que fogem da fome, mas nós, por exemplo, não estamos fugindo da fome, estamos buscando salvar nossas vidas. Imagina, se nos colocam no mesmo saco. Acabo de contar minha história. Você pode dizer, entre aspas, tu realmente mereces a proteção. Talvez a outra pessoa que está fugindo da fome pode dizer, tu mereces o dinheiro para resolver teus problemas de fome. E tu talvez não mereces o dinheiro para resolver teus problemas de segurança, tu mereces a proteção. Então, imagina pegar todos esses casos e misturá-los no mesmo saco. É o que tem acontecido. É verdade que querem desencorajar a imigração, e eu posso interpretar o que está acontecendo. O fechamento da fronteira, por exemplo, é uma maneira de desencorajar a imigração. Vemos o que ocorreu na Líbia, na Grécia e na Europa. Nós vemos o que estão desencorajando a imigração. Da mesma maneira, estamos hoje observando que os olhares estão cada vez mais voltados para cá, em direção aos Estados Unidos. Eles não vão deixar as portas abertas, vão buscar meios para frear isso. Agora, os mecanismos empregados para desencorajar nos fazem sofrer. É como se chegássemos na sua casa incapazes de encontrar o mínimo para a nossa sobrevivência. Porque você diz, antes de trabalhar aqui, tem que possuir os documentos. E não há condições adequadas para fazer os documentos. Posso suportar 1, 2 dias, o terceiro não consigo. Não sou um extraterrestre, sou um ser humano. O que vou fazer? Vou buscar contornar o que você me disse. Os 110 quilômetros que fizemos para chegar aqui, referindo à cidade de Acunha, foram os últimos quilômetros
que fizemos, sem contar aqueles que já havíamos feito, para poder contornar. Estão desenvolvendo mecanismo para frear a imigração. Mas tem que lembrar de nós somos humanos, não somos escravos. Isso dá a sensação de uma forma de escravatura maquiada. Fecha aspas. Relatos como estes possuem conteúdos reveladores sobre as políticas restritivas, o fechamento e a vigilância das fronteiras que são duramente criticadas, inclusive pelos meus próprios interlocutores. As pessoas em mobilidades, elas conclamam por melhores oportunidades, mas também por políticas de acolhimento e de regularização do seu status migratório para poder mover-se. Se, por um lado, o fechamento se transforma numa maneira de controlar e desencorajar a mobilidade das pessoas, por outro, essa mesma decisão tira o próprio sentido da fronteira. O fato de que ela também existe para ser atravessada, ela existe para ser cruzada. Os deslocamentos dessas pessoas que eu conheci desde os países sul-americanos, que eu acabei de mencionar, passando por América Central em direção ao México para alcançar o norte, sem dúvida, desafiam as políticas migratórias dos países da região. Eles evidenciam a necessidade de articulações entre as políticas migratórias locais, nacionais, regionais e globais. Ao mesmo tempo, as práticas migratórias contemporâneas, sem dúvida, transformaram o Brasil e o Chile, notadamente o México, em espaços, eu diria, centrais da geografia regional, mas também global migratória. Países de saída, de chegada, de trânsito, de residência e de retorno, alimentando o que eu, por exemplo, chamei no último livro de um sistema migratório a nível regional, continental e global. Se outrora as migrações caribenhas, africanas, se articulavam diretamente com o norte global, na segunda década do século XXI, notadamente a partir do ano de 2015, os países sul-americanos, da América Central e o México, se transformaram em espaços, eu diria, supranacionais, de interconexão das migrações caribenhas e africanas com o norte. A experiência das pessoas migrantes, principalmente as mais marcadas racialmente, que pegaram a rota desde a América do Sul, em situação indocumentada, para buscar uma vida melhor no norte global, se constitui em uma afirmação política sobre o direito de migrar. Uma demanda por políticas migratórias mais humanizadoras, mas também de descolonizadora das fronteiras. As redes, os objetos, os conhecimentos práticos, as pessoas, os recursos, as violências submetidas, as regiões de procedência influenciam, sem dúvida, no tempo da viagem, que não vou abordar aqui na minha fala, que não teria tempo. Mas, para muitos, o valor atribuído a esse tempo da viagem não era tão significativo quanto o sonho de poder chegar. O poder chegar não era uma questão apenas individual, não dependia unicamente da pessoa que viaja, mas também coletiva e social. Envolvia um conjunto de agentes imprevistos, obstáculos, através de sucessões de eventos e acontecimentos como parte, o que poderíamos chamar, de uma gramática microsocial da viagem. O movimento de pessoas é constitutivo do movimento do tempo e vice-versa. O tempo da viagem não é linear e contínuo. O tempo da viagem consiste, principalmente nessa região do Darién, num conjunto de concepções ecológicas e interrelacionais, humanos e não humanos, das mudanças naturais e financeiras, das redes de solidariedade, sejam elas familiares e comunitárias, envolvendo pontos de referência que são determinados pela significação que esses têm para saber viajar, mas também poder chegar. O tempo da viagem está relacionado também com o tempo de espera, que foi já bastante discutido hoje de manhã, que varia conforme os lugares, as trajetórias, as economias da viagem, os governos, mas principalmente os modos de governar as fronteiras. Há diferenças, que eu diria, entre o tempo de espera escolhido, que se relaciona com o que eu chamaria de dispositivos internos,
ou seja, decisões individuais e familiares, redes de pessoas, recursos econômicos, mas também com o tempo de espera imposto, que, por sua vez, está associado com os dispositivos externos, ou seja, controle migratório, controle fronteiriço e assim por diante. Se a primeira dimensão, ou seja, os dispositivos internos de espera, se relaciona com a agência dos sujeitos que esperam, na segunda, evidencia-se as tecnologias de governo. As redes migratórias, sem dúvida, estão intrinsecamente relacionadas com as redes de solidariedade entre as próprias pessoas que viajam. Por elas circulam ajudas, o que poderíamos também chamar de dádivas migratórias, que implicam, para utilizar os termos de Marcel Mauss, em dar, receber e retribuir. As ajudas e os cuidados para com os outros, desde a preparação da viagem e a sua realização, são considerados, ao mesmo tempo, voluntários, mas também, para algumas pessoas, obrigatórias. Através de um diálogo que eu tenho feito, principalmente com alguns colegas da antropologia das emoções, seja nos Estados Unidos, mas também no Brasil, e a partir dessa pesquisa, chamo a atenção para as práticas estratégicas de cuidado e de abandono que, em certa medida, modelam a performatividade migratória como parte dos agenciamentos desses sujeitos. A dimensão emocional da experiência migratória está presente nas trajetórias, mas também nas narrativas examinadas através de relações de poder, relações de afeto, relações de cuidado e, sobretudo, relações de solidariedade durante o trajeto. As trajetórias migratórias também remetem a mecanismos individuais e coletivos utilizados pelas pessoas viajantes para facilitar sua mobilidade e poder alcançar o projeto e o sonho migratório. Então, eu diria que também há uma relação intrínseca entre estratégias e cuidado. Na pesquisa, eu observei que diversas estratégias e cuidado são mobilizadas para realizar a viagem. Eu não vou me deter em todas elas aqui. Antes de pegar a rota, por exemplo, algumas pessoas tomam injeções antes de sair do Brasil, Chile, para evitar câimbras nos pés, atravessando o Darién ou até chegar no México. Outras levam vitaminas e comprimidos para dar energia ao corpo e poder seguir a viagem. O cuidado também pode ser entendido como uma ação individual, social e emocional que se relaciona com a compaixão. Inclusive, aqui não vou abordar os próprios objetos, né, da viagem, né, que as pessoas também carregam consigo, e as estratégias utilizadas para mobilizar esses objetos. O que eu quero dizer é que, em torno do cuidado, observa-se também uma tensão constitutiva da mobilidade. Ela é, ao mesmo tempo, uma ação coletiva individual. Em algumas ocasiões, uma também se sobrepõe à outra, revelando solidariedade e união, mas também egoísmo e conflito ao longo da viagem. As pessoas se autocuidam e se cuidam mutuamente ao longo da viagem, no que diz respeito a aspectos materiais, econômicos, espirituais, emocionais, afetivos e físicos, para andar e seguir viagem, seja trocando informações, ideias sobre as rotas, minimizando os casos das pessoas que não podem chegar, os que morrem ao longo do trajeto. Por exemplo, que tinham sucesso, que por vezes pagavam bilhetes de canoa e de ônibus para aqueles que não tinham mais recursos. Algumas colaboravam umas com as outras quando os alimentos também escasseavam ou terminavam. As pessoas que viajavam com crianças pequenas ou com mulheres grávidas, em certa medida, eram melhor acolhidas. Eram as que mais recebiam cuidados em determinados momentos ao longo da viagem, seja através de alimentos, da ajuda para subir as montanhas, atravessar os rios, através de atendimentos médicos e assim por diante. Geralmente, também a compaixão se revelava mais acentuada com elas também a respeito à violência sexual, que é um outro tema que eu abordei com mais profundidade também, que hoje não pretendo abordar isso. Principalmente as violências pelas quais as pessoas foram submetidas, principalmente as mulheres, as violências sexuais. Então, nesse sentido, para alguns homens e algumas mulheres, viajar com crianças ou com mulheres grávidas
também pode se tornar parte da estratégia da viagem, como o que, por exemplo, para utilizar os termos de Clark, como gramática da compaixão. Outras preferiam pegar a rota sem mulheres grávidas e crianças, preferindo o acompanhamento de grupos de pessoas que andavam mais rapidamente, ou seja, diminuindo também o tempo de viagem. Mas, por outro lado, pegar a rota com mulheres grávidas e crianças se torna a viagem mais demorada, do ponto de vista dos meus interlocutores, pode ser também uma maneira de mobilizar cuidados ao longo da viagem. E essa situação específica, a meu ver, também evoca a gramática da compaixão e o princípio humanitário tematizados por Didier Fassin no contexto da migração e do refúgio na França. Segundo o autor, entre aspas, o corpo em sofrimento era reconhecido como o principal recurso legal para imigrantes sem documentação, fecha aspas. Para ir encaminhando para o final, eu chamaria a atenção dizendo que as estratégias não estão relacionadas apenas às pessoas, mas também envolvem os objetos da viagem. Inicialmente, há toda a preparação para decidir quais objetos levar. Depois, estando na rota ou na selva do Darién, também deve-se decidir quais objetos descartar para aliviar o peso e poder subir as montanhas, cruzar os rios e assim por diante. As pessoas também fazem cálculos para decidir com o que ficar. Os objetos mais escolhidos, por exemplo, para serem descartados, são roupas. Prefere-se fazer a viagem com uma mesma roupa do que ficar sem comida. Evidentemente, os alimentos são geralmente priorizados, embora nem todas as pessoas pensam daquela maneira. Algumas jogavam comida fora ou compartilhavam com outras pessoas, também com uma forma de solidariedade para diminuir o peso, para poder seguir a viagem. Então, para concluir, eu queria dizer que há uma relação entre estratégias de mobilidades, o cuidado e o abandono que configuram negociações e jogos de poder através de uma concepção micropolítica das emoções. Para dialogar com alguns colegas, como já mencionei, como Clark Coelho, própria minha colega Ceres Victora. As estratégias se convertem em abandonos, por vezes, durante o caminho. Também, por sua vez, provocam outros cuidados em relação às pessoas com as quais viajam. Do ponto de vista das pessoas que viajam, o abandono e o cuidado não são excludentes. Tanto um quanto o outro são práticas estratégicas para pegar a rota, saber viajar, mas também poder chegar. Evidentemente, não são apenas as práticas solidárias e de cuidado as que confirmavam o caráter coletivo da empreitada, mas também os desentendimentos, os conflitos e as tensões impostas pela dureza da rota, que podem se transformar, sem dúvida, também em abandono. Às vezes, também eu acompanhei filhos, por exemplo, que abandonaram seus pais, né, durante a rota em Darién, ou os maridos que abandonaram as suas mulheres, ou chegando em Tapachula, se reencontraram e assim por diante. Evidentemente, isso também coloca em evidência a outra face da viagem, coloca em evidência também a outra face da mobilidade, que nem sempre é uma empreitada coletiva. Essa dupla dimensão individual e coletiva das estratégias e do cuidado, sem dúvida, estão entrelaçadas. Ou seja, cuidado e abandono, a meu ver, são emoções dinâmicas e complexas que se constituem mutuamente no contexto da mobilidade. Muito obrigado. Obrigado, Anderson, pela palestra, sempre brilhante. Prazer te ouvir, como sempre. Passo a palavra, então, agora a Iana Vasconcelos, quem eu conheci hoje mesmo, um prazer tê-la conhecido. Iana, o microfone é teu. Bom dia a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradecer à professora Tânia, né, pelo espaço, a gente poder estar aqui conversando hoje, a quem eu cumprimento os colegas da mesa. É sempre difícil falar depois do Anderson, né? Assim que... Mas eu vou tentar. Eu só quero trazer aqui rapidamente para vocês
Já que eu vou falar um pouco, a ideia era falar de uma outra questão, mas eu vi que o evento está discutindo política e eu retornei a falar um pouco sobre a Operação Acolhida. Eu sei que, para a maioria de vocês que estão no Brasil, já conhecem a política, sabem do que se trata, mas, como tem pessoas de fora, eu acho que é interessante a gente falar rapidamente sobre ela. Ok? Então, a Operação Acolhida, ela surgiu em março de 2018, foi no momento que o governo brasileiro acionou, né, os militares para participarem junto da gestão migratória, e ela está estruturada em 3 eixos, né? O acolhimento e o ordenamento de fronteira, o abrigamento e a política de interiorização. Então, assim, dentro do ordenamento de fronteira e do acolhimento, né, o ordenamento de fronteira é aquela primeira recepção do migrante na fronteira, que vai ver desde questão de imunização, a documentação, o abrigamento, que é a gestão migratória, e a interiorização, que é esse processo de colaborar para que os migrantes venezuelanos sejam interiorizados para outros estados brasileiros, considerando que Roraima é um estado muito pequeno, com uma estrutura muito precária, e essa situação dessa migração trouxe um certo caos, então os militares chegaram para trazer o ordenamento para o estado. Pode passar, por favor. Ah, não, cadê o... Você tem aqui. Onde que eu passo aqui? Ah, ela passou. Passou na setinha, eu não sabia. Então, aí, acho que pode passar. Eu aqui, passo aqui. Só para vocês conhecerem um pouco, eu queria dizer que essas imagens elas foram cedidas pelo Coronel Helder, que é o atual coordenador da Operação Acolhida em Roraima. Então, assim, eu estou usando os slides da Operação Acolhida que foram cedidas, tá? A quem eu agradeço. E aí é só para vocês conhecerem um pouco como funciona o ordenamento de fronteira. Né? Você tem o alojamento BV8, que é esse espaço laranjado aqui, que é onde as pessoas ficam, assim que chegam. O PETRIC, que é a parte da documentação. Aqui são os marcos. É interessante a gente ver essa imagem, porque isso aqui é tudo a extensão da fronteira. Então, quando você pensa a fronteira Brasil-Venezuela, entre em Pacaraima e Santa Helena do Airém, são mais ou menos 2.000 quilômetros de fronteira, e o único ponto de urbanização é Pacaraima, que é essa cidadezinha. Mas, quando a gente fala que é o único ponto de fronteira, a gente não está dizendo que é aquela fronteira na concepção de um espaço vazio. Aqui, nesse espaço, existem várias populações indígenas, e, no lado brasileiro, é toda demarcada por terras indígenas. Né? No caso, a terra indígena São Marco e Raposa Serra do Sol. Pode, eu passo aqui, esqueço. Aí, pessoa sem tecnologia aqui. Tá eu e o Márcio aqui brigando. Mas, enfim, aqui é só os números, né, do que a operação, porque essa apresentação foi um resultado de uma espécie de prestação de contas de 6 anos da Operação Acolhida. Lembrando que a Operação Acolhida ela tem 6 anos, mas ela é uma operação emergencial, então, assim, né, ela deveria ser temporária. Só para a gente conhecer um pouco os números. É para cá? Passa, por favor. Que eu não estou... E o último, e aqui é o que a gente tem atualmente em Boa Vista, né? Que são esses aqui são os locais dos abrigos. Aquelas pessoas que não conseguem ter acesso à documentação na fronteira, elas têm uma reprodução disso no PETRIG, que fica em Boa Vista, e a gente tem uma área que é uma área apenas de pernoite, junto com os abrigos. Por que eu estou falando disso, né? E aí a ideia é um pouco falar como é que eu pensei. Essa apresentação ela foi produzida originalmente em um formato de conferência para um público não acadêmico do Conselho de Monitoramento da Avaliação de Políticas Públicas aqui no Brasil, em julho de 2003. E eu organizei em 4 sessões. A primeira é um relato de conflito envolvendo a população Pemon e Taurepã. Os Pemões são os indígenas na Venezuela e os Taurepã são os povos indígenas do lado brasileiro, lembrando que Pemon e Taurepã falam a mesma língua e têm relações de parentesco. No segundo momento, eu faço uma discussão sobre a importância da participação dos migrantes e da sociedade civil organizada nos processos de decisão e controle social das políticas públicas migratórias.
uma breve avaliação das estratégias de inserção socioeconômica de venezuelanos no Brasil e uma reflexão sobre a transição gradual da assistência emergencial temporária para uma situação social de precariedade permanente, entendendo precariedade enquanto desumanização das pessoas, tornando socialmente descartáveis, a partir de Bentley. Para finalizar, se der tempo, ofereço um panorama dos desafios a serem enfrentados, no sentido de construirmos no Brasil políticas de caráter duradouro para receber e integrar aqueles que cruzam as nossas fronteiras. Uma frase atribuída pelo bispo católico João Batista, que é um escabiliano, conhecido por seu pioneirismo no acolhimento às populações migrantes, enseja um bom resumo do problema apresentado. E ele fala: para o migrante, a pátria é aquela que lhe dá o pão. Muitos venezuelanos, se a gente for pensar assim como haitianos, colombianos, peruanos, angolanos, entre outros, chegaram ao Brasil para morar, amar, ter filhos, educá-los e trabalhar. Algumas dezenas de milhares preferem ficar em Boa Vista, no caso dos venezuelanos, onde estão construindo vínculos afetivos e profissionais, bem como podem manter comunicação terrestre imediata com a família, com a Venezuela, realizando visitas esporádicas e envio de mercadorias, tais como os alimentos e medicamentos. Essas pessoas, e sobretudo seus filhos, nascidos em solo brasileiros, são parte do Brasil agora. Até quando pequenos brasileiros continuarão nascendo, para a gente pensar, né? Vão continuar nascendo na maternidade improvisada, sob tendas de lona, ou passando a infância em abrigos. Porque, atualmente, a única maternidade de referência em Roraima, ela funciona nas instalações da Operação Acolhida, que era um ex-abrigo, e ela é toda feita de tendas de overlay. Então, essa é a grande herança que a Operação Acolhida está deixando para Roraima. Há uma década atrás, os venezuelanos viviam em Boa Vista, sequer se consideravam ou eram considerados migrantes. A cidade, situada na faixa de fronteira com a Venezuela e a Guiana, sendo comum o recurso de cidadãos dessas nacionalidades aos serviços públicos na capital roraimense. A presença venezuelana se torna um problema aos olhos da opinião pública à medida que os estrangeiros se transformam em uma minoria visível, distinguíveis não somente por sua língua, mas por suas vulnerabilidades e vidas precárias. Aqui se aplica uma tendência dos nacionalismos contemporâneos, a gente observando um antropólogo, Apadurai, de culpabilização do estrangeiro ou qualquer minoria mais vulnerável pelos problemas da sociedade nacional. Ele fala de um ethos nacional que carrega a imagem de uma unidade territorial, populacional, institucional, marcada por ideias de homogeneidade, impulsionada por seu grande número, e, concomitante, a aversão ao pequeno número representado pelas minorias étnicas, refugiadas, populações de ruas, entre outros. No caso em tela, a raiva, a sensação de imponência, um ressentimento dos roramenses recai sobre migrantes e refugiados venezuelanos, buscando sobreviver em terras de Macunaíma. O caso da comunidade indígena Sorocaima, que a comunidade indígena Sorocaima, ela está... não, é porque esse aqui não é o de... enfim. Mas ela está bem a 12 quilômetros da fronteira, no município fronteiriço de Pacaraima. Nesse caso específico, os encaminhamentos da Operação Acolhida contribuíram significativamente para alimentar as tensões. Em 2019, a comitiva da Operação Acolhida chegou à comunidade Sorocaima para tratar de assuntos relacionados aos povos indígenas e imigrantes. Lembrando que a Operação Acolhida ela é constituída interministerialmente, com vários ministérios, mas ela também tem a presença de organizações não governamentais e organizações internacionais, para tratar dos assuntos relacionados aos indígenas migrantes, se é que a gente pode chamar assim. Propuseram à comunidade que acolhessem os PEMONs recém-chegados à Venezuela. Em contrapartida, ampliariam a estrutura da escola, forneceriam merenda escolar, medicação e equipamentos de proteção individual para o posto de saúde, máquinas e equipamentos de trabalho para a agricultura familiar. Diante das promessas de melhoria de estrutura da comunidade para a recepção dos migrantes indígenas, as famílias Taurepã da comunidade Sorocaima aceitaram a proposta. Já se passaram 6 anos e quase nada foi feito. A comunidade hoje contabiliza, na época, ela tinha 290 pessoas, hoje ela tem 687 pessoas. O aumento da população ocasionou falta d'água, moradia e demandas de políticas sociais, tais como saúde e educação.
o que vem ocasionando conflito entre os Taurepã no Brasil e os Pemons da Venezuela. Note-se, neste caso específico, que os Pemons e os Taurepã mantêm relações de parentesco, como eu havia falado para vocês, e línguas mutuamente inteligíveis. Eles falam a mesma língua. Semelhanças culturais e de parentesco que deveriam, supostamente, possibilitar alternativas de acolhida no Brasil, como se fazia no passado recente, pré-migração em massa. Contudo, a falta de comprometimento com a ampliação de equipamentos sociais proporcionaram a chegada dos parentes Pemon e o estabelecimento de categorias de classificação entre os grupos. Agora, a gente não é mais parente, vocês são migrantes e refugiados. Isso tem produzido diferenciações na comunidade Sorocaima, marcadas por conflitos e estranhamentos. É necessário que se estabeleça uma melhor comunicação intercultural entre os modos de vida dos indígenas em situação de deslocamento e as instituições brasileiras, para, de fato, produzir integração, e não ao contrário, reforçar estigmas, discriminações e conflitos. É indispensável fortalecer espaços de participação social com entidades vinculadas à sociedade civil organizada, que, aliás, foram precursoras e fundamentais no processo de recepção e acolhimento dos migrantes antes de 2018. Não é possível manter a estrutura decisória de formato de cima para baixo. É imprescindível valorizar e considerar as iniciativas locais e a expertise e experiência sobre os assuntos de entidades da sociedade civil organizada. Os subcomitês e GTs da Operação Acolhida são instâncias consultivas. Interlocutores das pesquisas, membros desses espaços, vinculados à sociedade civil organizada, constantemente se ressentem de não terem espaço de interlocução e, quando isso ocorre, o debate construído coletivamente não é levado em consideração na execução das ações. Decisões como, no caso da comunidade Sorocaima 1, ou a unificação de abrigos do Pintolândia, do Tanqueiro Neve, Nova Canaã, em um único local de abrigamento, no Rondon 3, sequer foram dialogadas nos subcomitês. No subcomitê de migração indígena em Roraima. Decisões tomadas dessa forma fragilizam e debilitam claramente esse espaço de articulação, tornando-se em objeto sem conteúdo. A dinâmica operacional baseada na cooperação interinstitucional e internacional, que envolve especialmente a articulação entre instituições públicas, Forças Armadas, organizações internacionais e entidades da sociedade civil, deve fortalecer relações simétricas e de confiança e transparência. E isso é uma coisa importante para a gente pensar, que os protocolos internacionais, no caso das agências das organizações internacionais, e as hierarquias dos militares, não podem sobrepor direitos internacionais e processos de construção coletiva. A baixa participação social nas instâncias decisórias, especialmente na sociedade civil organizada e de pessoas migrantes e refugiados, tem limitado a sustentabilidade e o aprimoramento da política. A Liliana Sansuja, no estudo de caso na ENAP, ela também confirma esse dado. Do ponto de vista contábil, Janilson Albuquerque, em sua dissertação de mestrado, que é um auditor, alerta que a fiscalização dos contratos da Operação Acolhida é deficiente, levando em conta que a qualidade dos serviços ofertados é percebida como ruim entre os beneficiários. O pesquisador enumera contratos vultuosos com aluguéis de contêiner, fretamento de voos para interiorização de migrantes e pagamento de diárias para militares. A fiscalização na execução dos contratos é uma fase importante e deve ser observada na execução dessa despesa pública. Ainda de acordo com Albuquerque, um dos maiores contratos da Operação Acolhida diz respeito ao fornecimento de refeições no abrigo. Desde 2018, migrantes e refugiados denunciam a falta de qualidade dos alimentos fornecidos. Recentemente, se vocês tiverem curiosidade, a agência pública está divulgando uma série de matérias sobre isso. No caso dos indígenas abrigados, não há grandes preocupações com os costumes e tradições. Nem todos os peixes vendidos no mercado podem ser consumidos pelos humanos. Alguns peixes, como o pirarucu, podem comer um ser humano. Esse tipo de equivalência produz restrições alimentares aos povos como os Warau. Por exemplo, os indígenas recusam o peixe e as equipes dos abrigos, por mais bem-intencionadas que sejam, não estão preparadas para entender o porquê.
A participação da sociedade civil, universidades e centros de pesquisa no acompanhamento e avaliação das políticas e de sua importância dada a necessidade, se observa a qualidade da alimentação fornecida, comparando o que foi previsto no termo de referência do edital. Igualmente, é necessário ampliar a voz e voto ao público da Operação Acolhida Migrantes e Refugiados, conhecer suas percepções, críticas e sugestões, abrindo espaço para a participação no processo de tomada de decisão no que diz respeito à gestão de suas vidas. No tocante especificamente à questão indígena, pesquisas têm revelado um processo análogo à tutela dentro dos abrigos, né? Então, a gente sabe que, assim, desde a Constituição de 1988, os indígenas deixaram de ser tutelados, né? Mas isso está sendo reproduzido nos abrigos. Os abrigos devem ser espaços de acolhimento e não de retirada da autonomia dos povos indígenas. Quando nos referimos a esse problema, chamamos a atenção especialmente das instituições e organismos que compõem a cooperação interinstitucional e internacional da gestão dos abrigos. Deixa eu ver. As reuniões realizadas dentro dos abrigos com os povos indígenas, de acordo com os interlocutores, não configuram uma consulta prévia, livre e informada, né, que a OIT estabelece para os povos indígenas. Geralmente, essas reuniões objetivam convencer os indígenas a aceitar uma decisão já tomada, dando uma aparência de participação. Isso não é consulta. Pesquisas coordenadas, né, pela socióloga Franci Rodrigues e Márcia Oliveira, no âmbito do projeto Migração, Violências e Direitos Humanos, também têm alertado para os casos de abusos sexuais, violações de gênero dentro dos abrigos. Isso implica urgência na constituição e ampliação de espaços de escuta qualificado para pessoas migrantes e refugiados, por profissionais que não estejam diretamente ligados à execução da gestão dos abrigos. Do mesmo modo, pesquisas sobre indicadores de avaliação e de resultado das ações de recepção, acolhimento e integração dos migrantes devem ser produzidas por outras instituições, e não pelas mesmas entidades que fazem a gestão ou executam as ações, né? Atualmente, se a gente for olhar, né, a OIM é a grande produtora, mas ela também é uma das componentes que faz parte da gestão migratória. Então, assim, como que você produz dados de avaliação de uma política quando você também executa essa política? É uma coisa que a gente precisa pensar. Uma parceria, a fiscalização e avaliação das políticas de abrigamento devem ser acessíveis aos pesquisadores e gestores, que tratam de forma transversal o atendimento dos beneficiários. Só para vocês terem ideia, ano passado teve a proibição da entrada da presidente da Fundação Nacional do Índio em um abrigo, a Joênia. Ela não agendou com a gestão da Operação Acolhida, ela foi proibida de entrar no abrigo, por não ter agendado. Mesmo que o imbróglio tenha sido resolvido, politicamente, o caso foi abafado, né? É importante ressaltar que o monitoramento e avaliação de políticas públicas baseadas em visitas direcionadas e agendadas previamente demonstra pouca transparência. Esse tipo de postura abre oportunidade para uma pergunta incômoda, né, que eu me faço. O que é tornado visível, o que é mascarado nas visitas guiadas nos abrigos? Ainda tem algum tempo? Bom, então, deixa eu ir para o final. A gente conversa depois. Assim, a ideia um pouco, pensando na Operação Acolhida especificamente, é da gente pensar como que uma política migratória, que era para ser emergencial, que era para ser temporária, ela se tornou uma precariedade permanente, que eu tenho chamado nas minhas pesquisas de uma antipolítica migratória, né? E agora, depois dessa apresentação, que é fruto desses slides, que foi apresentada como uma espécie de prestação de conta da Operação Acolhida depois dos 6 anos, importante dizer que ela aconteceu no momento que também foi divulgado várias reportagens denunciando os vários descasos que tem dentro dos abrigos, né? Ela traz essa questão para a gente pensar de como que uma política que deveria ser emergencial, ela se tornou uma precariedade permanente, e quem lucra com isso, né? Porque, se a gente for pensar, em 6 anos, minimamente no Estado de Roraima, já deveria existir uma rubrica orçamentária para pensar ações migratórias de políticas públicas. Não tem nada. Se a Operação Acolhida sai hoje de Roraima, é assustador, porque as pessoas vão ficar, a Deus dará, não existe nenhuma política, mas
2 semanas atrás, o coordenador atual da Operação Acolhida falou que eles estão no momento de transição, mas toda a apresentação dele era mostrando dados que era necessária a permanência dessa política que é temporária, né? E aí isso fica para a gente pensar, inclusive também pensando como essas organizações internacionais e essas organizações não governamentais que começaram a se deslocar para Roraima entendem esse acolhimento, porque assim, uma das questões que me fica essa pergunta é que as mesmas instituições que financiaram os mesmos países que de alguma forma promoveram essa acentuação do deslocamento para a Venezuela com embargos econômicos com os Estados Unidos, né? A USAID, por exemplo, é uma das principais financiadoras de ações de acolhimento. Então, é a partir desses paradoxos que eu quero conversar com vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Iana. Tenho certeza que a tua palestra ia ser muito interessante, em especial pelas imagens que o comando te cedeu, imagens que talvez a gente não tivesse conhecido, essas imagens aéreas, exatamente da posição de Pacaraima dentro da fronteira, e a questão indígena também, mais uma vez, desafiando as fronteiras. Bom, na qualidade de debatedor, eu vou fazer comentários muitíssimo expeditivos pelo adiantado da hora e passo a palavra a vocês. As 3 palestras têm esse denominador comum, a questão das fronteiras. E como a mobilidade humana desafia não só a existência física das fronteiras, como a existência política, simbólica, e desafiando isso, desafia também as próprias identidades dos migrantes. Então, é interessante como o movimento e a mobilidade ela vem se tornando cada vez mais, se é que não foi desde sempre, essa categoriazinha especial que a gente trabalha em ciências sociais, eu diria em ciências humanas como um todo, que permite a gente vislumbrar uma série de dimensões da vida social que, através de outros conceitos, a gente consegue ver menos. Como a mobilidade tem se tornado realmente um fulcro a partir do qual a gente pode pensar uma série de dinâmicas, desde a dinâmica política, econômica, social, físico, territorial, simbólico. E eu gostei muito da palestra do Roland, da fala do Roland, quando ele traz uma das dimensões que muitas vezes a gente esquece em ciências sociais, que é a dimensão emotiva, de como o esporte traz, através da atividade física, não apenas do ponto de vista da integração ou da convivialidade, mas como ele ressignifica o tempo e o espaço e o sentimento que a gente tem em relação aos outros. Eu acho que a atividade de esporte como uma atividade lúdica, finalmente, é como essa possibilidade de suspensão do tempo, que é justamente aquilo que eu comecei dizendo, que é a ressignificação da própria vida em sociedade. Então, são palestras muito interessantes, todas elas, né, que trazem a questão das fronteiras, mas para dimensões, cada uma delas para uma dimensão específica, sendo pensada a partir do corpo, sendo a partir da política do Estado, da territorialidade, do Estado-nação, como Dominique, da nacionalização da sociologia, como Dominique falava no início, e como a gente consegue perceber o movimento das pessoas como a ideia que ele traz desde sempre, né? As nossas relações sociais, os nossos vínculos sociais não são necessariamente limitados físico-territorialmente. E como nós, através do movimento, desafiamos essas existências físico-sociais, diria de uma certa maneira, antigas, que nos formaram enquanto cientistas sociais. Então, o que me agrada muito no estudo das migrações é essa possibilidade de pensar a sociedade, tanto a partir do ponto de vista do indivíduo, seja indivíduo mesmo, seja grupo migrante, seja unidade da família, mas como a migração permite a gente expandir o nosso universo de reflexão e não ficar dentro das nossas caixinhas antigas, separadas dos nossos conhecimentos estanques. Então, eu parabenizo imensamente todos eles e termino com esse último comentário, né, de como a Operação Acolhida ela enrijece uma fronteira que não era enrijecida pelas populações indígenas, né? E como, de uma certa maneira, a gestão disso, os organismos internacionais participam desse movimento e se valem desse movimento e se promovem através desse movimento. Eu acho que
a presença dos organismos internacionais deve ser sempre para a gente, pela academia, questionada nesse ponto de vista, né? E como é importante a gente entender todo esse movimento, em especial agora, quando a gente vê uma operação que já vem durando 3 governos, né? E que, no fundo, não vem se modificando tanto assim como a gente gostaria. E como isso desafia a política migratória no Brasil hoje, mas não apenas no Brasil. Então, a gente tem 3 palestras que eu diria excelentes, que valem cada uma delas serem publicadas, se é que já não foram, mas que eu acho que muitos se beneficiariam bastante disso. E, em dizendo isso, eu passo a palavra, abro a palavra para o público, para vocês, pedindo mais uma vez que se identifiquem, que se levantem para o registro oficial que o Laeme está dizendo. Eu passo a palavra, então, primeiro ao Tadeu. Eu vou anotar aqui os participantes. Vocês podem levantar a mão, eu vou anotando. Então, Tadeu, em primeiro. Sim, sim. Esse. Ligou? Obrigado, Júlio. Manuel. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia a todas e todos. Sou Tadeu Oliveira, do OBMigra. Parabenizar a organização, acho que amanhã de chave de ouro, né? Abrimos com a palestra do Dominique, sensacional. Dou os parabéns aqui de público, né? Eu não conhecia esse conceito de espera, né? Território de espera, e eu achei bem interessante a ponte também que a professora Tânia fez, né, com a situação, com as questões aqui do Brasil, Pacaraima, sobretudo, né? E essa mesa que foi fantástica, né? Com a experiência que ele traz, né, da travessia dele até chegar na Europa, tudo que ele passou e que ele vem fazendo o trabalho dele com os migrantes, né? Eu teria duas perguntas. Uma primeira para o Anderson. A gente tem percebido, Anderson, aqui com nossos estudos no OBMigra, que os haitianos que chegaram a ser a primeira força no mercado de trabalho formal, dos tempos há 2 anos para cá, eles foram perdendo expressão, né, e os venezuelanos passaram a ser a primeira força, e muito por demissão, né? Até que ponto não sei se na sua pesquisa você conseguiu perceber, na motivação deles terem saído do Brasil para cruzar o Darién e chegar nos Estados Unidos, né, essa associação com o maior número de demissão no mercado de trabalho, esse saldo negativo, tem a ver com essa saída para lá, né, se tem alguma relação, e se, na tua pesquisa, eles mencionaram isso, a motivação, porque são pessoas que estavam empregadas, né, no mercado de trabalho brasileiro e saem em direção a cruzar a América Latina. Isso se percebeu. E para a Iana, a gente teve lá várias vezes, né, em 2017, inclusive a Operação Acolhida foi precedida por uma pesquisa que o OBMigra fez junto com a Universidade Federal de Roraima, né, com o professor Gustavo Simões, que mostrava o desejo dele se exteriorizar, né, que era com a questão do CENIG, a professora Bela estava lá naquela ocasião, se eles queriam se interiorizar ou não, né? Então, para sair do achismo, né, a gente foi lá, fez uma pesquisa, disseram que sim, e pouco tempo depois, alguns meses depois, a Operação Acolhida chegou. Quando a gente foi em 2017, era um verdadeiro caos, né? A Boa Vista lotada de pessoas na rua, nos sinais, vendendo e tal. Veio a Operação Acolhida, dá uma acalmada, né? Os abrigos são estabelecidos, muitas ocupações também que eles fizeram, e a interiorização, você mostrou os números ali, é fantástico. Mas, de um tempo para cá, a gente tem ouvido muitas críticas, né, do funcionamento da operação. Você muito bem falou, uma operação que era para ser provisória passa a ser praticamente permanente. A pergunta que eu faço, está colapsando a Operação Acolhida, do seu ponto de vista? O que está acontecendo? Porque a gente conversava enquanto esperávamos a van, e você me dizia que voltou a ter gente na rua. Quando eu fui lá em 2022 para fazer o censo, não tinha gente na rua. Tinha gente nas ocupações, e, inclusive, as ocupações estavam diminuindo. Eles tinham conseguido tirar muita gente das ocupações e interiorizar. E aí você me traz essa informação que está voltando as pessoas em situação de rua. E aí, essa é a pergunta. Está colapsando a Operação Acolhida? Manuela, por favor. Alguém mais? Olá, boa tarde. Meu nome é Manuela, eu sou doutora aqui pelo Departamento de História da UNB,
E a minha pesquisa foi sobre o retorno. Então, eu vou fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido, tanto para o Roland quanto para o Anderson, de quando a gente escuta essas narrativas de trajetórias tão difíceis e longas, tanto pela distância quanto pelo tempo, eu fico pensando no Abdelmalek Sayad, que o professor até citou, retomando ele, que ele fala que o retorno está sempre dentro das trajetórias migratórias, né? Que é impossível você tirar o retorno das trajetórias. Então, a minha dúvida é como fica essa perspectiva do retorno frente a esses caminhos tão difíceis, né? Como, diante dessas jornadas tão longas e tão complicadas, como se pensa na volta? Se pensa na volta, ela continua lá? Agora, eu acho que eu fecho essa primeira rodada com essas 3 perguntas. Obrigada. Eu tinha uma pergunta, Roland. Como é em África a questão das organizações internacionais de la migração, como o OIM, se faz também intermediações na África ou não? Ou é diferente os organismos internacionais? Como se há trabalho lá ou não? Você como? Bom, eu vou seguir, então, sim, eu vou seguir a ordem das apresentações. Passo a palavra primeiro a você, Roland. Primero, gracias por la pregunta. Esta pregunta es una pregunta que le he recibido un montón de veces en las charlas. Siempre la gente nos pregunta, si ve la condición complicada, ¿por qué no da marcha atrás? Tenemos un lema en ese viaje que es no retorno. ¿Por qué? Cuando tú piensas en retorno sobre nosotros en África, vuelve a casa de tu padre, es un fracaso. Eres un fracasado. Y nadie quiere fracasar en la vida. Hay momentos que preferimos morir en el camino que fracasar. Entonces, es muy difícil. Yo, con todo lo que he vivido en ese camino, es difícil de ver a alguien deja el camino y vuelve otra vez a casa. Esta persona puede decir que me da la vuelta, me engancha otra vez a un país, cojo energía y subo otra vez. Pero no es volver a casa de tus padres. No, es muy complicado. Yo te lo aseguro que aún no hemos visto las personas, no he visto las personas que dan la vuelta y están ahí. Personas pueden dar la vuelta, pero no vuelve en el sentido de que, mira, vuelvo otra vez a quedar en el país y empieza la vida de nuevo. No, el momento que tú has salido, es que algo te ha empujado de salir. Y ese algo que te ha empujado de salir, es difícil encontrar la solución de esta razón. Por ejemplo, lo que estuve explicando aquí, las dificultades de la guerra que estamos teniendo en la parte anglófona en Camerún. ¿Quién va a volver a vivir en esta parte de la guerra? Yo presentemente en 2021 quemaron la casa de mi padre, con todo. ¿Cómo vamos a volver en ese sitio donde no tenemos nada? Los que están en el mar, en Senegal, pescando, viviendo pequeñas familias que disfrutaban de estas ventajas de la pesca, y llegan las multinacionales y vienen con máquinas de arrasar todo lo que hay en el mar. Esta persona cuando sale de ahí, es que para él le han quitado donde él ganaba la comida, donde él ganaba un poquito de energía. Entonces, son esos 2 ejemplos, por decir algo, que es difícil de volver. Voy a la profesora Tania. Eso es lo que lo dije yo aquí, que gracias a este viaje entendí lo que es los derechos humanos. Gracias a este viaje llegué a saber lo que es la Amnistía Internacional. Es que tú entras a un país como Camerún, el tema de la inmigración no es el tema de día, ni de mañana, ni pasamañana, ni de la semana que viene. Porque realmente en Camerún también tenemos inmigrantes que vienen de Chad, que vienen de Sudán,
que vienen de otros países africanos, que Camerún está un poquito mejor que ellos. Claro. Entonces, pero no es una gestión. En día de hoy está empezando poco a poco a entrar en este perfil, porque mi hermana trabaja en ese sector ahora en el país, que son estas ramas que están habiendo esta rama ahora. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno se da cuenta que hay muchos que se van fuera y aprende de estos fuera y lanza una flecha hacia el gobierno por mal gestión. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Abriendo poco a poco estas brechas para que los propios puedan trabajar en este perfiles. Pero te digo la verdad que no es una cosa muy común en el país. Es algo, entre comillas, muy administrativa. Claro, es muy administrativa. Se habla dentro de la parte administrativa, pero en el público, como en las universidades o en los centros formativos, como estamos mirando aquí, no es tan común. Claro. Gracias. Gracias, Rola. Obrigado pelas perguntas, comentários, que foram muito importantes, né? Iniciando com um comentário do Tadeu. Eu diria que tem um duplo nível em relação à questão que você trouxe, no contexto, o fato de que as pessoas venezuelanas têm aumentado, eu diria, de forma exponencial no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho formal, comparativamente em relação aos haitianos, com os próprios dados do Migrar mostra desde 2014, principalmente 2015, né, teve algo inédito, né, na medida que as pessoas haitianas foram as populações migrantes que tiveram mais presença, eu diria, no mercado formal. Eu diria duplo nível, primeiro, o fato da migração venezuelana ser uma migração intrarregional e possuir fronteira com o Brasil, evidentemente, isso também contribui para que, pela uma presença, eu diria, mais significativa do que as próprias pessoas haitianas. E, consequentemente, eu diria, no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho formal, também você tem uma presença mais significativa do que as pessoas haitianas. Isso me parece que é um primeiro nível, né? O segundo é principalmente por essas novas reconfigurações das mobilidades haitianas, seja a nível regional, no contexto da América do Sul, mas também a nível, eu diria, global, né, desde o Caribe, América Central, América do Norte, evidentemente que já se constituía parte da geografia da diáspora haitiana, que remonta já no final do século XIX, início do século XX e assim por diante. Então, eu acho que aí também tem um segundo nível, o fato, com a saída das pessoas haitianas no Brasil, evidentemente, diminui drasticamente a própria inserção no mercado de trabalho formal, também contribui para o posicionamento das pessoas venezuelanas, sendo, eu diria, a população migrante que tem uma presença mais massiva, né, no que diz respeito ao trabalho formal. Mas aí eu queria trazer umas outras questões que eu acho que também, talvez, iluminam algumas questões para além da presença quantitativa, né? Nessa segunda pesquisa, desde o ano passado, que eu finalizei, né, justamente sobre as mobilidades haitianas no Rio Grande do Sul, em 5 cidades do Rio Grande do Sul, eu fui acompanhando as pessoas. Entre alguns dos meus interlocutores, alguns foram deportados, na verdade. Alguns foram deportados dos Estados Unidos, inclusive 2 vezes, né? Outro foi para o Haiti e depois retornou. E em uma das conversas que eu tive com ele, o fato dele ter chegado nos Estados Unidos, ter tido uma rede, e algo que me chamou muito a atenção, que, a meu ver, também é muito interessante, do ponto de vista da inserção do mercado de trabalho formal no Brasil. Alguns, evidentemente, sabemos que está inserido também em trabalho análogo à escravidão, principalmente nos frigoríficos, não só. Alguns deles que trabalhavam nos frigoríficos no Brasil, por sua vez, ao chegar nos Estados Unidos, também passaram a trabalhar nos frigoríficos, mas em posições hierárquicas muito superiores em relação ao Brasil. Isso me parece um dado interessante, porque justamente trata do conhecimento acumulado a partir da prática de mobilidade ou prática migratória no Brasil, né? Como, por exemplo, a inserção de trabalho, nesse caso formal, nos frigoríficos, também contribuiu
para o posicionamento não apenas hierárquico, começaram a ocupar cargos mais de chefia nos frigoríficos nos Estados Unidos, mas também do ponto de vista econômico. Ou seja, que é um outro também importante, né? Pelo fato que você me diz, olha, as pessoas que estão aqui, estão inseridas no mercado de trabalho formal, têm um salário, porque deixa o Brasil para ir para lá. A meu ver, tem vários fatores em jogo, inclusive tem a ver com os meus trabalhos anteriores sobre o próprio conceito de diáspora e mobilidade, que eu já desenvolvi, mostrando como tanto a mobilidade e a diáspora são constitutivas do mundo social haitiano, né? Por isso que, muitas vezes, a gente não entende quem é de fora, porque mesmo a pessoa está inserida aqui, ele quer lá. Às vezes, as pessoas querem ser diáspora. E, para ser diáspora, tem que estar no lugar diáspora, ou seja, para ser um grande diáspora, né, como eu já desenvolvi na minha própria tese, né, que o Brasil, do ponto de vista no universo haitiano, não é considerado como um país diáspora, né, de grande diáspora, principalmente por questões econômicas, entre outras, né? Ou seja, mesmo o trabalho que a pessoa desenvolvia aqui no frigorífico, ganhando, vamos supor, R$2.000 ou 1.800, nos Estados Unidos já ganha $2.500, ou 3.000, ou talvez mais, vai depender do tempo de trabalho durante o dia. Então, eu acho que aí são vários fatores que estão em jogo, que tem a ver também com os sujeitos, mas também tem a ver com dimensões mais amplas, né? Que tem a ver com a própria lógica da migração venezuelana, mas também a própria lógica das mobilidades haitianas, desde o Haiti, mas também fora, né? E assim por diante. Em relação à outra pergunta, sobre Manuela, né? Sobre retorno, eu agradeço também, eu acho fantástico a pergunta, inclusive, justamente a ideia de retorno, eu procurei desenvolver uma parte nesse trabalho que eu fiz, nessa última pesquisa, inclusive analisando criticamente a ideia do retorno do Sayad, né? O que eu tento mostrar, eu concordo perfeitamente com o Roland, além da pesquisa etnográfica, mais ou menos apliquei 100 questionários nessas diferentes cidades, incluindo San Diego. Mais ou menos, eu diria, 90% das pessoas que estavam no México, principalmente na fronteira, na território de espera, na fronteira em Tapachula, entre Guatemala e México, também na cidade de México, mas também Acuña e Tijuana, uns 90% não queriam, quando perguntava se queriam retornar, diziam que não. Uns 10% sim. E os 10% não necessariamente queriam retornar para o Haiti ou para os países africanos, mas se queriam retornar para o Brasil. Tá? Inclusive, tem alguns que ainda eu acompanho, que estão nos Estados Unidos, atualmente, estão vivendo, alguns ainda, inclusive, hoje estão comprando casa, estão financiando, mandando dinheiro para cá para comprar casa, porque a ideia é retornar para o Brasil e não necessariamente ao país de origem. Eu acho que aí tem uma primeira camada, em relação à questão do retorno, que não necessariamente o retorno para um suposto país de origem, entre muitas aspas, por mais que não sabemos olhar criticamente a ideia, o que significa país de origem, ou país de destino, e assim por diante. Isso me parece uma primeira questão. O retorno, para onde? E a segunda dimensão, quando o Sayad diz, o retorno como naturalmente, como um desejo, um sonho de todos os migrantes. O que me mostram os meus dados, não necessariamente. Tá? Mesmo nessa situação de violência que as pessoas foram submetidas, alguns me diziam que não queriam retornar. E mesmo aqueles que queriam retornar, não necessariamente para o país de origem, por vários fatores, aqui não vou me deter. Então, o que eu trato de mostrar, como essas trajetórias que eu analisei, o retorno não era necessariamente um desejo, né? Principalmente aqueles que estavam no México, porque o desejo era ainda alcançar os Estados Unidos, né? Então, aí eu acho que, para além disso, né, eu acho que aí tem coisas ali para a gente pensar, quando estamos falando do retorno, do que necessariamente. Isso também nos permite dessencializar a ideia de retorno do próprio Sayad, desnaturalizar a ideia de retorno. Inclusive, nos trabalhos anteriores, também meus, né, sobre principalmente a tese, mas também de outros, quando eu discuto a categoria de diáspora e mobilidade, o que eu procuro mostrar, mesmo que aquelas pessoas haitianas que queriam ser diáspora, né, ir para os grandes países, os Estados Unidos, os chamados pequenos países, como o Brasil, o Equador e assim por diante, mesmo para você ser diáspora, tem que retornar para o Haiti, como eu mostro que tem 2 verbos que conjugam essas mobilidades, ou seja, ir, voltar e retornar, mas esse retorno necessariamente tem que ser temporário, não permanente, senão a pessoa deixa de ser diáspora. Ou seja, vai para os Estados Unidos, volta para o Haiti, fica temporariamente, depois volta. Porque se permanece no país, se o retorno for
permanente, definitivo, você deixa de ser diáspora. Então, trouxe isso para te mostrar como a ideia de retorno, não há uma experiência de retorno, ou seja, são múltiplos. Então, responder aqui a pergunta do Tadeu, né? Se a Operação Acolhida está colapsada. Eu acho que ela nasceu colapsada, né, Tadeu? Porque eu lembro a irmã Thelma, que foi uma das diretoras do Centro de Direitos Humanos, né, até faleceu na pandemia, ela falava, gente, é pedir demais, pedir para militar acolher migrantes, militar está preparado para a defesa, não está preparado para acolhimento, né? E quando você pensa isso, você pensa... E, assim, existe um discurso que eles estão lá para dar apoio logístico e operacional, mas a gente sabe da ingerência dele dentro dos abrigos, quando você conhece as regras dos abrigos. Só para vocês terem noção, não sei se vocês quem não conhece Boa Vista está na linha do Equador. Lá faz 40 graus, assim, agora está fazendo. E, se vocês conhecerem as estruturas do Rondon, que é esse grande, que é quase um campo de refugiados, a gente um dia levou um termômetro, deu 40 graus assim, pela manhã. E, dentro do abrigo, a regra é, se você está dentro do abrigo, você tem que ficar dentro da sua barraca. Você não pode ficar sequer sem camisa. Então, esses tipos de regra fez com que as pessoas preferissem ficar nas ruas e ter sua liberdade do que ficar dentro dos abrigos. Hoje, a gente, como eu mostrei para vocês, tem 9 abrigos e uma área de pernoite, mas tem vaga. As pessoas que estão ficando lá, a maioria está ficando por causa da vinculação com a interiorização, que tem prioridade, em Boa Vista. Em Boa Vista, né? E aí, quando você pensa em interiorização, pensando na questão do retorno, né? E pensando também o custo disso enquanto política pública, assim, as pessoas estão retornando. Então, assim, uma política de integração tinha que ter minimamente um acompanhamento. Você leva, você dispersa, dispersar não é integrar. O que a Operação Acolhida está fazendo é dispersar as pessoas no Brasil. Isso não é integrar. Então, assim, as pessoas estão voltando. Quando você volta para a Organização das Migrações, a OIM, que é quem produz os dados, e você pergunta, vocês têm um monitor, porque eles têm um monitoramento das metas para a interiorização. Vocês têm um monitoramento das pessoas que retornam da interiorização? A gente não tem esse dado. Então, fica a dica aí, se alguém quiser pensar isso, né, para a gente pensar também enquanto... E aí, só para fechar, pensando nessa ingerência que a Tânia colocou, das organizações internacionais, no Brasil, por exemplo, a educação da primeira infância, de 0 a 6 anos, para os povos indígenas, ela é facultativa, né? Pais e mães indígenas matriculam as crianças se quiserem. A Unicef chegou para cuidar das crianças, né, migrantes, e aí estabeleceu a meta do selo Unicef. O selo Unicef é todos os municípios, para ganhar esse selo e ter uma série de benefícios, eles precisavam bater meta de matrícula das crianças na escola. O que aconteceu? As crianças do Aral foram todas obrigadas a ir para a escola. Porque, aos olhos do Estado, e aí a gente tem que pensar esse lugar do indígena, ele não é indígena. Para a política indigenista brasileira, os Waraus, Inhempã, e até os Pemões, eles não são indígenas, eles são migrantes. Então, se eles são migrantes, eles precisam estar na escola. E por que eles estão na escola? Porque eles precisam ter acesso ao Bolsa Família. Se eles tiram as crianças da escola. Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? É você abrir mão dos direitos humanos para os direitos humanitários, entre aspas. É isso, gente. Obrigada. Realmente foi uma mesa excelente. Eu trago só um último dado. Ouvindo vocês falarem, eu não consigo não comentar isso. Eu venho trabalhando com venezuelanos também, e a ideia do SAIAD, da dupla ausência, eu logo vi que não havia uma dupla ausência, mas uma dupla presença, né? A ideia da transnacionalidade, a presença deles dos dois lados da fronteira. E agora, continuando a pesquisa, eu começo a pensar numa múltipla presença, quer dizer, numa presença de uma mesma família, ou de membros de uma mesma família, em vários locais diferentes, seja dentro do mesmo país, seja em países diferentes. Então, a mobilidade, mais uma vez, traz a ideia, a gente, de que as nossas categorias antigas que classificavam e qualificavam pessoas dentro de determinadas maneiras, elas não servem para o migrante, né? Não servem para pensar a mobilidade, não servem para pensar as dimensões da mobilidade. Então, está, eu acho, muito mais numa ideia de múltiplas presenças em vários locais, sempre ao mesmo tempo, sempre conectadas, do que em espaços estanques divididos pelos estados e divididos pelas fronteiras. E, dizendo isso, eu agradeço muitíssimo a vocês,
a toda a audiência, a Tânia, a todos que ficaram aqui, chamando todos para o almoço agora que nós merecemos. Muito obrigado.